Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, assim quando você estiver vendo esse vídeo. E no livro de hoje a gente vai fazer a meditação em Lucas, no texto da Bíblia. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28, que Jesus fala uma parábola acerca daqueles que buscam o seu reino. Primeiramente, como base, quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida que está assistindo esse vídeo. E também já deixo a oportunidade de você se inscrever aí no meu canal. Aqui eu trago para apresentar a palavra de Deus e assim compartilhar daquilo que eu recebo do Senhor. Em uma certa palavra, o Senhor me direcionou a Lucas capítulo 14, o versículo a partir do 28, que fala acerca dos que Jesus põe à prova e põe as condições para o seguir. As condições para seguir Jesus vai ser o tema desse vídeo aqui, mas também não se esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like no canal, que isso fortalece e engaja no YouTube, né? E pode também nos ajudar. Amém? Vou fazer a leitura aqui, a gente vai para uma breve explicação acerca daquilo que Jesus falou e quis falar e deixar bem claro a direção para aqueles que querem o servir. E diz assim a partir do versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Qual de vocês não faz isso? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que viram zombem dele. E o que é que Jesus quer dizer? Apenas dois versículos, o 28 e o 29, mas se resume em um versículo que ele diz por final, no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele já dá o desfecho aqui nessa parábola, nessa comparação que ele faz acerca daqueles que querem viver uma vida para o Evangelho. E já tem aqui por base porque uma grande multidão seguia Jesus, e ele voltando para essa grande multidão, lança essa comparação. Olha, um homem para construir algo, tanto vocês como a comparação que ele mesmo usa, para você construir, você tem que primeiro arquitetar e pensar e calcular para ver se vai começar e terminar. Se você começar e não ter recursos para terminar, aqueles que viram você começando vão zombar. Por quê? Porque começou e não teve recurso para terminar. Ou seja, não calculou o custo que ia levar em tal obra. Mas ele volta à direção e justamente faz a comparação acerca do reino de Deus. Por quê? O reino de Deus não é uma brincadeira, como muitos levam nos dias de hoje. Muitos na internet, muitos jovens, muitos adolescentes, até muitos adultos e tempos de igreja levam a vida do evangelho como uma vida de brincadeira. Algo que é só no meus final de semana, algo que é só quando eu estou num culto. E não tem a direção certa de que é uma vida por Cristo. Quando ele diz nesse início dessa parábola ou comparação que ele estava ali naquele momento e naquele episódio, ele chama a multidão a atenção e também diz assim: se vocês não renunciarem tudo por mim, pai, mãe, irmãos, filhas, filhos, esposa, marido, se vocês não renunciar tudo por amor a mim, não são dignos do meu reino, não são dignos de mim. E ao mesmo tempo Jesus faz essa comparação acerca da qual já falamos agora. Aquele que quer construir algo e terminar tem que calcular o preço que vai ser pago para também saber se pode concluir a obra. E o que é que podemos aprender? O que Jesus mesmo diz através disso. Calcule o preço. Calcular o preço como? Quando olhamos para Cristo, a sua história e como ele veio e a sua humilhação que ele passou por amor a nós, a Bíblia fala acerca do preço de sangue, que é muito alto, a qual prata e ouro não tem poder nem tem valor excelente semelhante ao sangue de Cristo, que é remidor, é puro, é sem pecado. E é esse sangue que nós temos que calcular o valor para ter sobre nossas vidas, não é só por um momento, é por toda a nossa vida.
É por isso também que hoje nós vemos muitos escândalos, como eu falei, acerca de pessoas que brincam com o evangelho. Ainda não tomaram uma aliança, um compromisso sério acerca daquilo que confessa. Se confessam a Cristo, temos também que viver por Cristo. Muitas das vezes no meu dia a dia, eu pensava que servir a Cristo era só quando eu presenciava um culto. Mas o Senhor me chamou para a intimidade e o Senhor alertou sobre o preço que foi pago, que é o sangue do Cordeiro, o sangue do seu Filho amado que foi derramado por minha vida. E chegou a certo ponto que o Senhor Jesus, ele me chamou para a responsabilidade daquilo que eu comecei, aquilo que eu confessei com a minha boca e criei com o meu coração, que Ele é o meu Salvador e o meu Remidor e meu Senhor. Ele me chamou como senhorio, com o seu poder de senhorio, e disse: preste atenção, porque o preço foi alto por sua vida. Tome compromisso com aquilo que você confessou. E é justamente isso que Jesus falou a essa multidão: vocês não vão poder apartar-se de mim, aqueles que me confessam. Por quê? Se vocês se apartam sem concluir a obra ou sem chegar até o dia da ressurreição dos mortos, muitos irão zombar. E é por isso que hoje surge o quê? Os escândalos e aqueles que blasfemam contra o Evangelho, contra a igreja. Porque muitos que confessaram a Cristo abandonam quando vem a primeira provação, quando vem os desejos pelaquilo que é do mundo e o mundo apresenta, eles logo deixam o caminho. Mas nós que somos chamados para uma vida toda com o Senhor Jesus. E é isso que ele deixa claro aqui no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 25 em diante. Ele deixa claro porque a nossa vida vai ser baseada naquilo que Deus quer para nós, não naquilo que nós almejamos e colocamos isso acima de Deus, mas agora vai ser a vontade de Deus acima da nossa. E a Bíblia fala em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aqueles que não se comparam e não são conformados com as coisas desse mundo. Paulo fala em Romanos capítulo 12 acerca disso. E o que eu quero deixar aqui para você é isso: o compromisso que você fez ao confessar Jesus é um compromisso de sangue, é um compromisso de vida, é um compromisso por todo o seu fôlego, até o último. E assim que a gente busque confessá-lo e não voltar atrás, porque Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Mas ele diz: o justo viverá por fé. De maneira que, se ele retroceder, não me alegrarei disso, ou não me alegrarei nele. Mas é fé em fé, até alcançarmos a glória do nosso Deus. E é por isso, Jesus fala essa explicação, porque uma multidão o seguia. Mas muitas das vezes, quando Jesus dava esses sermões duros acerca de pôr à prova aqueles que querem de fato lhe seguir, a multidão se diminuía e ficava só os discípulos, aqueles que queriam ouvir acerca do reino de Deus, aqueles que iriam se dedicar uma vida toda acerca do reino de Deus, para o reino de Deus. E é justamente essa mensagem que eu quero deixar, uma breve mensagem para você aqui. O compromisso que nós fizemos é compromisso de responsabilidade total. Muitas das vezes a gente quer deixar o nosso eu ir e sobressair acima da vontade do Senhor para a nossa vida, e a gente vai acabando passando de um lado para o outro e andando sem direção, mas o Senhor nos chama para ter direção. A direção é a sua palavra, a direção é o seu Espírito Santo, e há bons frutos, e nós colheremos boas coisas quando buscarmos Ele de todo o coração. É essa mensagem que eu deixo aqui para vocês. O Senhor Jesus diz: tome a sua cruz e leve até o fim. Olhe a responsabilidade de você também que ainda não confessou Jesus em público. Veja, avarigue e ponha a metro tudo aquilo que você tem para a sua vida, que é entregar ao Senhor Jesus. E para que Ele tome tudo aquilo que toma o lugar dele no seu coração. É depositar na mão dele e receber Ele para preencher todo o nosso coração. Essa responsabilidade que você pode tomar hoje, mas faça a direção e o cálculo para uma vida toda e não abandonar Jesus na primeira tribulação, mas viver conforme o seu querer e aprendendo dele e vivendo a vida que ele morreu para que você possa viver.
E assim ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado. Ele é o castigo que nos traz a paz. Ele é o Filho de Deus. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. Em nome de Jesus, compartilhe e assim direcione essa mensagem para quem você almeja vendo essa pessoa no reino de Deus. E para que ele saiba também que é uma grande responsabilidade servir ao Senhor. Um abraço, fica até a próxima ou o próximo vídeo. E assim, querendo Deus, tchau.